Você sabe o que são catequinas e o seu papel contra o câncer? Meu nome é Adriana Garoppolo, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar de um tipo especial de catequinas que está presente no chá verde. É a epigalocatequina galato. Essa substância que está presente no chá verde, ela tem a propriedade anti-inflamatória, tem uma propriedade antioxidante, antiproliferativa, tem também uma propriedade antimetastática e pró-apoptótica. Tudo isso nós vamos falar agora nos próximos minutos. Neste vídeo nós vamos falar o que é a epigalocatequina, quais são as suas propriedades anticâncer, quais são as principais fontes e quais são as recomendações. Vários estudos têm falado sobre as propriedades anticarcinogênicas de vários compostos bioativos, como as catequinas, por exemplo. Nesse vídeo, nós vamos apresentar principalmente os resultados de um estudo recente, agora de 2020, sobre a epigalocatequina galato. A carcinogênese é um processo complexo e necessita que haja uma mutação em genes que controlam a proliferação celular. Para que um câncer se desenvolva, é necessário que haja uma série de mutações consecutivas na célula. O nosso organismo, o nosso corpo tem meios de proteção contra as células que são formadas de forma inadequada durante o ciclo celular, ou seja, durante a divisão e a multiplicação celular. Então, a proliferação celular, ela é controlada por fatores, por genes do nosso próprio organismo. Quando esses genes estão mutados, podem ocorrer sim, então, mutações, erros celulares, mas esses erros precisam acontecer de forma consecutiva. Vários erros são necessários, várias mutações, para que haja o desenvolvimento do câncer. Vários estudos epidemiológicos, eles vêm demonstrando uma associação entre o consumo do chá verde e a redução do risco de alguns cânceres. Essa publicação de 2020 é uma revisão de vários cânceres e a associação com o consumo de chá verde, além de associação com outras doenças também. Em relação ao câncer, nós temos algumas associações inversas, ou seja, o chá verde ele protegeu alguns tipos de cânceres, como o câncer de esôfago, que demonstrou uma proteção bem importante de 0,65 de risco relativo, sendo que alguns estudos individuais sugerem uma cautela quando o consumo está em temperaturas muito elevadas, ele pode aumentar o risco pela temperatura, mas o consumo do chá verde ele demonstrou redução do risco. E também outros cânceres que demonstraram redução de risco foram o câncer de fígado, os cânceres de pulmão, o linfoma não Hodgkin, os cânceres de região oral e também os cânceres de endométrio e de ovário. Assim, a conclusão dessa revisão é que pessoas que têm o hábito do consumo do chá verde durante a vida podem ser protegidas para alguns cânceres. Bom, também temos dados de estudos experimentais, que discutiremos agora na sequência. Esse estudo teve como objetivo examinar os efeitos da epigalocatequina sobre fatores de sinalização, vias de sinalização, também sobre moduladores epigenéticos e sobre os genes supressores de tumor de células de câncer de colo de útero. Como resultado, esse estudo demonstrou que a epigalocatequina foi importante na modulação de genes cruciais para o ciclo celular, para a proliferação celular adequada, para o controle dessa proliferação celular adequada e a modulação de genes envolvidos nas vias de proliferação, migração celular, de inflamação e dos sinais de transdução. Quais os mecanismos de ação da epigalocatequina galato? Nós vamos ver isso então na próxima figura. Então, os mecanismos de ação da epigalocatequina galato sobre os genes, vários genes que estão relacionados à apoptose celular. Então, a epigalocatequina tem uma propriedade de estimular a apoptose celular, a morte celular programada,
para que se contenha então uma proliferação desordenada. Da mesma forma, ela pode também atuar no ciclo celular de forma geral, fazer uma modulação do ciclo celular. Então, tem vários genes que estão sendo modulados pela epigalocatequina também para essa regulação do ciclo celular. Na metástase também tem um papel importante na metástase, alguns genes de proliferação celular. Então, silenciando os genes que atuam na estimulação da proliferação celular. Também tem uma atuação no silenciamento de genes que estimulam a inflamação, que é um processo importante também de promoção de câncer, né? A inflamação ela vai promover mais fator de crescimento celular. Também outros genes relacionados ao ciclo celular e de forma geral. Então, controlando, silenciando ou estimulando, dependendo da função do gene. Ela tem uma propriedade, então, de modular essa resposta, favorecendo o papel anticarcinogênico. A epigalocatequina, portanto, ela é um importante composto que vai influenciar vários alvos genéticos, modulando essas respostas. Na próxima tabela, na próxima figura, nós vamos falar então de alguns genes especificamente, dar alguns exemplos de como que pode ser essa modulação dessa resposta específica para a modulação da epigalocatequina. Bom, nessa próxima tabela, nós temos então uma lista de genes que estão influenciando os vários alvos moleculares que são modulados pela epigalocatequina. E entre eles, a gente tem a regulação, por exemplo, do ciclo celular e da proliferação celular. Tem um gene extremamente importante que é o gene supressor de tumor, né? Que são genes supressores de tumor. E um desses genes importantes é o TP53, que está muito associado a cânceres como adenocarcinoma de cólon, astrocitoma pilocítico, entre outros. Nesse caso, ele é associado em uma porcentagem alta dos casos, mas ele está associado a vários tipos de cânceres. E o TP53, ele é importante na apoptose, na parada do ciclo celular, na senescência, no reparo do DNA, no metabolismo celular e na defesa antioxidante. Então, o P53 tem todas essas importantes ações. Específico também é o DNMT3A, que é um oncogene. Então, esse oncogene é específico para leucemia mieloide aguda, então é uma alta porcentagem relacionada à leucemia mieloide aguda. Ele está relacionado a uma regulação da metilação das metiltransferases no DNA. Então, ele tem uma regulação nesse mecanismo. Além disso, nós temos outros genes importantes também que são encontrados relacionados a outros vários tipos de cânceres, como o PTEN, o TERT, o PTPRR, que são relacionados, né, principalmente o TERT, ele é um gene também supressor de tumor, e a função dele, a ação dele é o encurtamento do telômero, ele garante a senescência da célula, ele garante que a célula morra, né, a apoptose da célula, então ele é muito importante no controle de proliferação celular também. Existem esses outros genes também que eles estão associados a vias de sinalização de transdução, principalmente o MAPK, que regula ou inibe a proliferação celular. E existe também outros tipos de supressores de tumor também relacionados à redução da promoção da metilação do DNA. Então, são esses genes que a gente falou dos principais, mas vários genes estão relacionados a esse controle da proliferação celular, esse controle da carcinogênese e podem ser modulados pela epigalocatequina. E qual é a fonte da epigalocatequina galato? É uma folha chamada Camellia sinensis.
Então, ela pode ser consumida como extrato em pó. A folha também pode ser consumida como infusão em chás. Então, o chá verde, né? Então, essa folha é conhecida como o chá verde, é a fonte mais importante que nós conhecemos desse composto, a epigalo-catequina galato. Como consumir e quanto consumir desse composto? Então, lembrando que a planta pode ser consumida na forma de extrato ou na forma de chá e infusão. O extrato, ele é muito concentrado, então ele acaba sendo um pouco mais arriscado, porque altas doses desse composto já demonstraram ser tóxicas, principalmente tóxicas para o fígado, que nós chamamos de hepatotoxicidade. Portanto, é preferível utilizar a infusão, né, em formas de chás, ferver mesmo a folha. Além disso, as folhas elas não contêm só esses compostos, elas contêm outros compostos como alumínio, que pode ser tóxico para o organismo também, taninos que podem diminuir a absorção de cálcio e de ferro, por exemplo, e além disso também tem a cafeína, que para algumas pessoas o excesso pode fazer mal. Bom, e quais as doses? Bom, não existe uma recomendação precisa sobre o consumo do chá verde ou o consumo desse composto especificamente. Entretanto, alguns trabalhos, eles mostraram que uma dose em torno de 300 miligramas por dia podia ter um efeito benéfico. Então, 3 copos de chá por dia seria uma dose adequada para não ter a toxicidade e também ter algum efeito positivo. Sendo assim, o ideal é preferir a infusão pelos chás. De qualquer forma, esse vídeo, essas orientações, elas não substituem a orientação de um nutricionista. Então, é muito importante que seja consultado o nutricionista, o seu nutricionista, porque cada pessoa, cada indivíduo tem uma necessidade diferente, tem hábitos de vida diferente, tem situações de histórico familiar diferente. O nutricionista, por meio da anamnese, ele vai poder conhecer o seu paciente melhor e, portanto, dar uma orientação muito mais especializada, muito mais específica e que, com certeza, vai ter um resultado muito melhor. No vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal.